Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a Light Novel pelos meios oficiais. Capítulo 9. Rancores pessoais. Tive alguns motivos pelos quais me apresentei como representante, mas o mais importante eram meus rancores pessoais. Eu tinha um ressentimento contra os personagens que eram alvos de conquista. Esses foram os 5 que minha irmã me obrigou a cativar no jogo Otome. Tive de fazer movimentos meticulosos com eles e ouvir sua doce conversa. Só de pensar nisso me irrita enquanto as memórias ressurgem. Deixe-me fazer isso. Por essa razão estava na arena. Afastei os destroços e objetos espalhados que estavam no caminho. Peguei a caixa em que Arrogance entrou e a movi para o lado de fora da arena. Parado no centro enquanto esperava, a situação em relação ao príncipe e aos outros mudou de forma estranha. O microfone de Arrogance captou as vozes do príncipe e dos outros. Eu irei. Aquele covarde do Brad era mesmo fraco, porém aquela coisa ali é um gigante. É demais para vocês manejarem. Você está zombando de nós. Está tentando dizer que sou inferior a você. Enquanto Greg e Chris discutiam, o príncipe e Gil olharam para mim. Aquele cara, Batford, é alguém que conquistou uma masmorra, não é? Entendo, ele estava tão confiante desde que possuía esta armadura. Um item perdido, suponho. No entanto, nunca ouvi falar sobre uma armadura tão forte e adormecida até agora. Pelas aparências, parece bastante poderosa. Havia uma aura de desconforto que surgiu com o resultado inesperado que acontecera. Muitos alunos não tinham dúvidas de que eu perderia e o lado do príncipe ganharia. Para piorar a situação, muitos deles apostaram uma grande soma de dinheiro. Meu microfone também captou vozes de alívio, como não haveria sentido em vir aqui se não pudéssemos ver algum show ou provavelmente acabará na próxima rodada. Luxion fez alguns ajustes de dados. Revisei nossas técnicas de batalha baseadas em lanças com base nos dados da batalha há pouco. Bom trabalho. Vamos ver, o próximo é Greg. Entrando em sua armadura pintada de vermelho, ele entrou na arena segurando uma grande lança. Luxion verificou o estado do oponente. Confirmei que existem pontos no exterior que tiveram que ser reparados. A julgar pelos sinais de danos anteriores, parece que ele tem muita experiência no uso desta armadura em batalha. Ah, esse cara é duro. Pode até ser forte, mas... Greg Fousseberg tinha uma aparência rude e era o que tinha mais experiência como aventureiro entre os 5. Era o tipo que enfatiza muita importância no combate real. Até aí estava bom. Pensei nele como um personagem confiável durante o lado combatente do jogo. Greg apontou sua lança para mim. Se me lembro bem, seu nome é Batford. Vou me lembrar, contudo não ouse ficar convencido. Parece que você tem um item perdido com grande poder, porém o resultado da primeira batalha aconteceu por causa do poder daquela armadura. Não é o seu próprio poder. Foi justo como disse, então não pude refutar e até quis aplaudi-lo. O que há de errado nisso? Também pensei a respeito da festa, mas você abre a boca com frequência. Se quiser bater um papo, posso convidá-lo para o chá da próxima vez. Eu agitei de uma maneira indireta e os resultados foram instantâneos. Vou esmagá-lo. O árbitro anunciou o início do duelo. Comecem. Enquanto empunhava uma lança, Greg encurtou a distância entre nós. Talvez depois de assistir à batalha anterior, parecia que ele não planejava me deixar atacar. Por essa razão, atacou sucessivamente, mas... O que está acontecendo? Por que isso está acontecendo? Eu me defendi contra seus contínuos golpes de lança, cortes e golpes usando minha pá. Além das faíscas de metal colidindo com metal, a luz fraca vinda da lança do oponente era de fato bastante radiante. No entanto, havia uma coisa sobre esse cara. Seus movimentos são bons. Você também tem força de vontade. Contudo, precisa prestar mais atenção às suas ferramentas. Joguei a lança com minha pá, quebrando o equilíbrio entre nossa armadura. Como sua armadura era do tipo leve, poderia ter escapado de um peso pesado.
A armadura vermelha de Greg tentou se distanciar voando no ar. Armaduras eram originalmente armas destinadas a voar no ar. No entanto, estendi minha mão esquerda para agarrar a perna direita de Greg. Você. Ele atacou a mão esquerda da minha armadura, mas não deixou um único arranhão e nada quebrou. A armadura que Greg usava era um tipo mais antigo, uma produzida em massa que era apenas arrumada. Sua cor vermelha era apenas para a exibição. Apesar das habilidades desse cara no jogo, seu cenário era que ele não prestava muita atenção ao seu equipamento. Isso o levou a ficar com ferramentas de segunda categoria. Graças a isso, era recorrente que este caísse durante a parte do jogo de guerra, fazendo-me terminar o jogo muitas vezes. Jogue fora esse estranho orgulho. A mão esquerda de Arrogance esmagou o tornozelo direito da armadura de Greg. Sabia que suas pernas reais estavam bem, contudo ouvi gritos de muitas garotas na plateia que não sabiam que o que esmaguei foi apenas a estrutura de sua armadura. Peguei minha pá e enfiei na cabeça. Soltando a pá em minha mão direita, usei-a para esmagar o braço da armadura de Greg. Ei, apenas tente fugir agora. Enquanto agarrei seu outro braço desta vez e o esmaguei para atormentá-lo, ouvi Greg gritar. Desgraçado ou. Me solte. Como se fosse deixar você ir, idiota. Confiei no desempenho da minha armadura para destruir a armadura de Greg. Enquanto tomava cuidado para não machucar o próprio Greg, arranquei as armas de sua armadura. Os braços reais de Greg apareceram. Arrogance é um tamanho maior do que a armadura normal. Está se divertindo me torturando. Você não é homem. Se é um cavaleiro, lute como um cavaleiro. Só pode me vencer por causa de sua armadura. Ele gritou o que queria para desabafar seu descontentamento. Cavaleiro. Não sou oficialmente um cavaleiro ainda. Já que estamos nisso, se você vem para um duelo com um modelo antigo de armadura e perde, não seria por causa da sua armadura. É melhor lamentar por sua preparação insuficiente para conseguir uma nova. Na verdade, é melhor se sentir envergonhado pelo fato de me desprezar antes. Embora, eu suponho que está tudo bem se quiser continuar inventando desculpas. Vá em frente e diga que perdeu por causa da diferença no poder de nossa armadura. Quando arranquei a parte do peito de sua armadura, o rosto de Greg apareceu. Talvez frustrado por não poder fazer nada diante desse poder avassalador, seu rosto estava tingido de raiva, mas também de impaciência, era uma expressão muito complicada. Bem como uma criança destruindo um brinquedo, Arrogance destruiu a armadura de Greg. Se eu fosse Greg, estaria traumatizado agora. Bem, não vou parar, no entanto. Quando Greg soube que não poderia mais usar sua armadura, ele saiu e ficou na minha frente enquanto segurava um pedaço quebrado de sua armadura. Não seja estúpido. Ainda não perdi. Vou lutar até a morte. Tive vontade de parar depois de ser comovido por seu coração inabalável. Não. Parar só seria ruim para os meus olhos. Mas você sabe. Apresse-se e venha. Enquanto Greg estava usando a peça de sua armadura para me cortar várias vezes, não resisti. Afinal, não estava causando nenhum dano. Em primeiro lugar, a diferença entre o poder de um ser vivo e o da armadura não estava em uma escala em que eles pudessem competir. Eu, ao contrário de vocês, não estou inclinado a intimidar os fracos. Em seguida, os movimentos de Greg pararam. O que disse? O que disse agora? Disse que não gosto de intimidar os fracos como vocês fazem. Não me ouviu. Pare de brincar comigo. Exatamente quando nós intimidamos. Há um gosto seu por conversar, não é? Bem, já que estava zombando dos outros e aparecendo com um modelo mais antigo de armadura, achei que tinha muita confiança em suas próprias habilidades, mas pessoas no seu nível são muito comuns em todo o mundo. Minhas habilidades também não estão no auge, porém como você tinha muita confiança quando o duelo foi proposto, tive algumas esperanças, contudo mesmo assim as coisas ficaram neste estado lamentável. Você é fraco demais. Atormentar os fracotes assim me deixa com um gosto ruim, então vou acabar logo com isso. Não estou familiarizado com esse sentimento.
Educadamente eu disse que ele era fraco. Oh, como sou gentil. Ari. Greg lançou um ataque enquanto gritava, contudo parecia mais lamentável do que galante. O oponente, que foi chamado de fraco na frente de um grande público, seria tratado como um fraco e perderia. Doeu meu coração ver tamanha miséria. Bem, na verdade não. Meu coração não doeu de jeito nenhum. Esses caras estariam melhor se entendessem o que significava o nível de sua força. Talvez não querendo ver, mas além disso o árbitro interveio para nos impedir. O vencedor é Leon Bartford. Greg Fousseberg vai deixar a partida. Batam palmas para a luta corajosa entre esses dois. Em resposta à voz do árbitro, cheia de simpatia e sem ânimo, Greg caiu de joelhos e sentou-se onde estava. Houve um escasso aplauso na arena enviada em nossa direção. Eu murmurei. Com isso, faltam apenas 3. Luxion foi frio comigo. Resultado bastante cruel. Qualquer pessoa normal hesitaria em encurralar seu oponente tanto. Então você conseguiu perceber. É melhor se esses caras enfrentarem a realidade. Odeio pessoas que ficam presunçosas. Devo preparar um espelho. Essas palavras se aplicam perfeitamente a você, mestre. Estava ciente disso, mas ouvir essas palavras ainda me deixou com raiva. Os alunos na arena não estavam mais animados. O jogo simplesmente não estava do lado dele. Não estamos preocupados com a maneira de lutar dos cavaleiros. Que idiota, é para ser um duelo. Com isso, 2 deles perderam. Bem, as coisas provavelmente vão terminar com Chris. Os espectadores na arena concordaram que o resultado de Greg não foi nenhuma surpresa. Esse cara não é na verdade fraco. Eu me pergunto o quão bom ele é em combate. Depois de exibir toda aquela cena, só conseguiu fazer isso. Uma decepção para as minhas expectativas. Não tenho interesse em caras fracos. Angélica suava frio ao ver o resultado da partida com Greg. Ele iria tão longe para exibir a diferença de poder. Angélica não achava que Greg era fraco. É que Leon era muito forte. Greg não teve sorte. Ele perdeu por causa de sua velha armadura. Não pode ter sido isso. Mesmo se tivesse preparado o último modelo de armadura, Greg ainda teria perdido. Arrogance detinha exatamente esse poder. Em primeiro lugar, porque ele seria seu oponente usando aquela armadura que ganhou do reino. Olivia ficou um pouco zangada. Estou feliz que Leon ganhou, mas dessa vez foi longe demais. Leon deveria se desculpar com Greg mais tarde. Angélica balançou a cabeça em direção às crenças honestas de Olivia. É melhor não fazer isso. Um pedido de desculpa só machucaria o orgulho de Greg ainda mais. No entanto, Angélica baixou os olhos ligeiramente. Intimidando os fracos, não é? Acho que, aos olhos de Bartford, sou apenas uma menina. Leon agitou Greg naquele momento, dizendo não sou como vocês. Ela adivinhou que isso tinha a ver com como ele achava desagradável quando Julius e os outros continuavam a persegui-la no local da festa enquanto não havia aliados ao seu lado. Angélica não sabia se a própria pessoa estava ciente disso ou se agia inconscientemente. Então, isso me torna fraca? Que miserável. Eu queria. Angélica olhou para o céu. Queria me tornar mais forte por causa de Sua Alteza. Depois de arrumar a arena, Chris e sua armadura azul desceram. Ele segurava uma grande espada com as 2 mãos e um tipo diferente de espada nas costas. Chris era um jovem especialista espadachim. Não apenas um espadachim, um especialista espadachim. No jogo, seu status era superior ao de qualquer espadachim normal e tinha um título que o reconhecia por sua habilidade. Seu pai era um mestre espadachim que ensinava duramente o caminho da espada a Chris desde pequeno. Sua calma resultava de sua incapacidade de exibir suas emoções. No entanto, ele era incomparável quando segurava uma espada. Eu também não gostava desse cara. Não era apenas um personagem difícil de conquistar, mas também só podia usar uma espada. Devido a isso, Chris não possuía ataques de longo alcance, o que tornava as coisas difíceis na parte combativa do jogo.
Os hábitos dessas últimas 3 pessoas eram muito difíceis de controlar, levando a muitos jogos perdidos. Só de pensar nisso me deixa com raiva. Preparando sua grande espada e armadura, Chris segurou sua arma de lado, parecendo a postura Vakigama em termos da minha vida anterior. Chris falou: "Não sou negligente como os outros 2 foram. Estou dando tudo de si desde o início. Vai ser assim. Nesse caso, talvez eu também vá com tudo." Talvez ainda irritado por eu estar segurando uma pá, Chris disparou contra mim. "Por quanto tempo planeja usar essa ferramenta? Ela não é adequada para este lugar." "Não é você quem decide, e?" O árbitro anunciou o início. "Comecem." Bem, apesar do que disse, considerei Chris como um personagem forte. Na verdade, ele fez questão de não ser negligente, ao contrário dos outros 2. Não houve hesitação quando se moveu em linha reta para me atacar. "Luxion, implante os drones." Os drones estão sendo implantados. Drones desceram sucessivamente da mochila de armas nas minhas costas. Armas de fogo foram instaladas nos drones esféricos. Havia 8 deles. "O quê?" Enquanto eles se dirigiam para um Chris surpreso, fiz meu próximo movimento. Abrir fogo. Puxando o gatilho de um joystick, todos os drones se voltaram para Chris e começaram a atirar. Chris se apressou na tentativa de evitá-los, porém não havia muito que pudesse fazer quando estava cercado por 8 drones. Os danos dos ataques das metralhadoras foram se acumulando. Talvez pensando que não pudesse vencer se apenas defendesse, ele tentou atacar os drones. No entanto, Luxion os estava operando. Que fútil! Quando Chris tentasse atacá-los, eles iriam voar ao redor ou atacariam por trás. Contudo, Chris respondeu imediatamente e tomou medidas para evitar que eles o contornassem, recuando para a parede. Pode ter parecido uma boa escolha, mas... Tudo bem, checkmate. Vai admitir sua derrota. Enquanto carregava a pá e não me movia, Chris ficou emocionado. Você está satisfeito com esse método de luta? Não há nem mesmo um vestígio do caminho dos cavaleiros. Por que está lutando dessa maneira? Eu sabia que, como Chris era meticuloso com a espada, adotaria uma luta como um cavaleiro, porém para ser franco, não tenho o menor interesse. É tudo o que tem a dizer. Isso é uma luta. Não importa o quanto vocês estão pensando nessa situação como um duelo, ainda é uma luta até a morte. É ruim contar com armas de fogo. Nunca ouvi uma regra como essa. Em primeiro lugar, não sou eu, aquele que está indo contra você 5, aquele que devia estar lamentando. Não, espere, talvez tenha ficado fora de contexto. Tudo bem se forem 5 rodadas de 1 a 1, então suponho que não há nada a fazer se eu não receber nenhuma simpatia. Considerando todas as coisas, a diferença entre nós é muito grande, então estava pensando em pegar leve com você. Até pensei em seguir em frente com aquele jeito justo dos cavaleiros de que tanto falam. Chris tentou se mexer enquanto eu falava sem parar. Luxion, sem esquecer isso, começou a fazer com que os 8 drones ao meu redor disparassem. Para não tirar sua vida, usamos balas especiais que reduziram o dano, mas logo incapaz de se mover, Chris então usou sua espada gigante como escudo enquanto se inclinava para baixo. Está me ridicularizando. Ninguém reconheceria uma luta como essa. Tudo bem. Tudo que importa é o resultado. Vocês perdem e eu ganho. Existem poucas pessoas que se preocupam com os meios ao invés do fim. Mas provavelmente dirão que todos são esses tipos de pessoas. Sua classificação pioraria se apenas dissesse que perdeu desajeitadamente, afinal. Chris, usando sua força de vontade para abrir caminho através da tempestade de balas, chegou onde eu estava e atacou com sua espada. Devido ao poder mágico de Chris e à velocidade da espada, parecia que estava balançando uma lâmina de luz, contudo peguei sua mão esquerda e esmaguei a grande espada. Como esperado de um especialista espadachim, isso foi excelente. A fumaça saía da armadura de Chris e o árbitro anunciou o vencedor. Chris Fjarkligt é incapaz de lutar. O vencedor é Leon Bartford.
Quando o árbitro disse meu nome, senti que ele não tinha entusiasmo em suas palavras. Podia ouvir uma voz soluçando da armadura. Por quê? Porque perdi. Trabalhei mais duro do que qualquer outra pessoa. Perseverei mais tempo do que qualquer outra pessoa. Queria ser reconhecido. Eu tinha alguma simpatia por Chris, que foi forçado a trabalhar duro devido às circunstâncias de sua casa. No entanto, este assunto não estava relacionado a isso, então realmente não me importei muito. Vanglorie-se do seu infortúnio na frente daquela garota orgulhosa. Você com certeza receberá simpatia, então. Você é um monte de lixo, não é? As palavras de Luxion ficaram presas em minha mente, por incrível que pareça. Bem, talvez realmente tenha exagerado um pouco. No entanto, esses caras mereciam sofrer uma derrota. Houve vozes de ansiedade da plateia. Ei, Chris perdeu. Que diabos? Não é isso injusto? Oi, aquele tal de Leon conseguiu conquistar uma masmorra sozinho e ganhar a posição de barão, certo? Será que ele é muito forte? E espere um minuto. Se for esse o caso, o vencedor não está escrito em pedra. Vou perder tudo o que tenho. O público começou a ficar impaciente depois de perceber que a aposta que eles achavam que ganhariam com certeza poderia não sair como o esperado. Enquanto isso, os alunos que menosprezavam Leon começaram a repensar sua compreensão dele. Olivia tinha um rosto que parecia prestes a chorar. Angélica, estou muito triste. Estou feliz que Leon venceu, porém está sendo muito cruel. Angélica falou com Olivia. Não diga coisas tolas. Até Leon pode perder se baixar a guarda. Ele teve que tomar cuidado com seu oponente. É mesmo. Ela assentiu com a cabeça e falou sobre Chris. Seu instrutor de esgrima vem de uma família de condes. O pai de Chris é o espadachim número 1 do reino, o que lhe valeu o título de mestre espadachim. Aquele garoto foi capaz de ganhar o título de especialista espadachim, que é apenas um degrau abaixo. Olivia ficou impressionada. Que incrível! Claro, é incrível. Aquele garoto não conseguiu sequer levantar uma mão ou pé contra Leon, o que significa? O irmão adotivo, Gilk, provavelmente está ficando nervoso. Olhando para onde Julius e os outros estavam, Angélica não conseguia ver Gil com sua armadura. Julius estava confortando Marie, que estava pálida, e quando Angélica viu aquela cena, seu peito se apertou de amargura. Sua Alteza. Enquanto Chris estava sendo retirado da arena em direção ao consultório médico, Gil se preparava para a próxima partida. Ele deu algumas instruções ao mecânico de sua armadura. Carreguem todas as armas que temos. Vou usar balas e balas mágicas. O mecânico arregalou os olhos. Esses não são itens para serem usados em uma partida. Isto é um duelo. Gil estava ficando impaciente e perdia a compostura. Sua armadura verde tinha decorações parecidas com penas. Essa armadura estava equipada com um rifle que emitia uma aura digna, e não uma espada, mas um machado. Era um equipamento que fazia com que parecesse que ele estava indo para um campo de batalha. Você pode remover as decorações e instalar uma armadura adicional. Depois, prepare granadas de mão e itens semelhantes. O mecânico estava preocupado. Gilk, estou limitado às partes que tenho comigo agora. Gilk baixou os olhos e ergueu a cabeça. Não se preocupe. Basta fazer o que puder dentro do reino do que é possível. Enquanto as modificações urgentes no equipamento eram feitas, Gilk pensava na luta sem olhar ao redor. Tenho que detê-lo por todos os meios necessários. Se não fizer isso, a reputação de Sua Alteza sofrerá danos. Gilk viveu para o bem de seu irmão adotivo, seu amigo íntimo. Se perdessem aqui, a reputação de Julius cairia significativamente. Não aceitando esse destino, Gilk tomou todos os meios necessários. Ele pegou uma bomba que estava perto. Vou sair um pouco. Enquanto as peças de sua armadura eram trocadas, Gilk saiu da sala. Estou cansado. Houve um intervalo, então saí da arena e fui para a sala de espera descansar. Assim que terminei meu negócio no banheiro, Olivia e Angélica entraram correndo. Leon, aonde você foi?
Estava preocupada com você. Baixei a cabeça em resposta às reações delas. E? O quê? As duas trocaram olhares. Ouvimos que você estava se sentindo mal. Estreitei meus olhos. Eu? Estava apenas tomando um pequeno descanso. Angélica ficou um pouco desconfiada. Uma garota que se apresentou como sendo sua irmã apareceu. Olivia confirmou olhando para o rosto dela. E ela nos disse que você não parecia bem, então queria que o víssemos. Minha irmã estava preocupada comigo. Impossível. Minha irmã não queria me ver desde que comprei briga com o príncipe, contudo eu definitivamente lhe causei alguns problemas. No entanto, para se preocupar comigo neste momento. Enquanto pensava nessas coisas, Luxion falou comigo. As duas pessoas na minha frente não conseguiam ouvir. Um explosivo foi plantado lá fora. Foi sua irmã mais velha quem o colocou, porém alguém ordenou para que o fizesse. Já estava imaginando. O mais provável é que tenha sido ameaçada com isso. Ela se sentiu envergonhada por ter escolhido uma luta com o príncipe da academia. É aí que entra Gilk. Ele pode ser a escória, contudo Gilk é um verdadeiro inimigo. Bem, acho que aquele cara não pararia por nada, pelo bem de Julius, e faria qualquer coisa. Aquele que a ordenou que fizesse isso foi seu próximo oponente. Enquanto ouvia o relatório de Luxion, suspirei um pouco enquanto pensava em como minhas suspeitas estavam de acordo. Ambas pareciam inquietas. Entendo. Então encontraram minha irmã. O que realmente aconteceu foi que eu estava segurando a vontade de ir ao banheiro. Meu estômago começou a doer, então achei que fosse vazar. Essa foi uma luta mais difícil do que o duelo. Quando eu disse isso, Olivia pareceu perturbada e envergonhada. Algo assim não pode ser evitado, certo? Angélica me lançou um olhar frio. Você acha certo falar algo assim na frente de damas? Acho que você está certa. Então fui colher flores. Porém, a arena não possui canteiros de flores. Quando disse isso, Olivia deu um sorriso amargo. Angélica levou a mão à testa. Essa explicação foi: bem, não importa. Você vai acabar com algum grande se não prestar atenção na sua maneira normal de falar. Deixando isso de lado, está quase na hora. Nesse caso, acho que devemos ir. Luxion me deu informações enquanto caminhava para a arena. O explosivo foi colocado na parte traseira exterior. Desde que a armadura deste mundo contém mecanismos importantes naquele lugar, parece que o perpetrador seriamente tenta nos parar. Depois de calcular a quantidade de pó explosivo, parece ser uma quantidade que pode tirar a vida de um piloto em qualquer armadura normal. O cara que mais parecia gentil era o mais assustador. Coisas assim eram uma reviravolta comum nos dias de hoje. Quando entrei na arena, minha irmã não estava mais lá. Bem, estou grato por não ter de falar com ela. Não saberia o que discutir além da bomba, mas foi colocada secretamente. Angélica observou a armadura verde de Gil parada na arena. Oh, olha só, mantive meu oponente esperando. Parece que as coisas estão por fim ficando sérias. Gil saiu como uma equipe que parecia que estava indo para um campo de batalha. Quando entrei em minha armadura, Luxion me fez um relatório. Parece ser o tipo que detona em resposta a uma magia específica. Bombas como essas também eram um meio de ataque no jogo. Embora eu não as tenha usado. Caras como Gil são os mais assustadores. Ele se destaca em sua pontaria, porém também é bastante versátil, com habilidades médias ou excelentes em outras áreas. Gil pode se adaptar sem importar a situação. Julius é o melhor em batalhas de curto alcance, enquanto Gil é um personagem que triunfa usando de longo alcance. Ele não tinha peculiaridades, era fácil de trabalhar e era excelente. Um genuíno personagem confiável no jogo. Bem, também era um personagem irritante que tinha um alto grau de dificuldade para conquistar. Descendo para a arena, Gil falou: Você é forte. Vou dar-lhe o meu respeito por isso. Claro que sou, obrigado. Assim que o árbitro sinalizou que o duelo havia começado, Gil apontou um rifle com a mão direita para mim.
subindo no ar desde o início e puxando o gatilho sem hesitação enquanto atirava uma granada. É uma cortina de fumaça. Parece que ele não está brincando. Meus arredores estavam envoltos em fumaça branca. Na fumaça branca, Gilk subiu até chegar o mais alto que pôde. Como voar muito alto resulta em desqualificação, Gilk voou até o limite do que lhe era permitido, e decidiu atacar usando seu rifle e granadas de cima. Espero que desista com isso. Ele jogou uma mão que não queria usar muito. Se aproximou da irmã de Leon e entregou-lhe uma bomba. Gilk não deu a ela diretamente, mas em vez disso teve um colegial como intermediário. Se o assunto viesse a público, não prejudicaria a reputação de Julius, e seria apenas visto como uma colegial agindo precipitadamente enquanto se preocupava com Julius. A arena estava envolta em fumaça, porém um círculo mágico apareceu ante Gilk. Dentro dele, a figura de Leon apareceu, que era o que Gilk estava procurando. Você é um perigo. Terei de me livrar de tal perigo agora. Gilk puxou o gatilho do rifle. Seu rifle era usado pelos militares e tinha a capacidade de perfurar armaduras. Usar algo assim durante um duelo dentro da academia não ganharia muito respeito, contudo seu oponente era Leon. Não tinha como Gilk ser capaz de jogar pelo seguro depois que seu oponente exibiu uma diferença avassaladora em habilidade. Sua vida acabou no momento em que foi contra Sua Alteza. Vou te dar um final espetacular aqui. A bala atingiu a armadura de Leon, especificamente a cabeça. Era uma nítida tentativa de tirar a sua vida. Porém... O quê? Leon olhou para o céu como se nada tivesse acontecido. Ele se exibiu acenando enquanto parecia calmo. Tisk. Gilk então jogou uma granada e preparou seu rifle, carregando uma bala no mecanismo de ferrolho e disparou. Gilk usou seu último recurso, resultando na armadura de pé calmamente à sua frente, sendo envolvida em uma explosão. Para ativar o explosivo que havia definido, ele lançou uma magia específica para Leon. A magia em si não tinha significado, mas sua reação com a bomba causou uma grande explosão nas costas de Leon. Ele sofrerá danos com este ataque direto. No entanto, após isso não foi possível encontrar a figura de Leon dentro da arena. Não parecia que havia se desintegrado, apenas parecia que sua presença havia desaparecido por completo. Onde está? Onde diabos está? Então, Gilk sentiu uma sensação de desconforto quando uma sombra, que poderia bloquear o sol, apareceu rapidamente. No entanto, não havia uma única nuvem no céu. Quando olhou para cima, viu a figura de Leon atrás. Ei! Gilk preparou seu rifle enquanto Leon mergulhava de nariz e vinha em sua direção. Gilk puxou o gatilho, porém embora fosse um tiro a queima-roupa na armadura, a bala foi repelida. Como resistiu a essa explosão? Que golpe forte foi esse? Imagino que saiba ao que me refiro. Gilk, percebendo que o que Leon disse sugeria múltiplos significados, pegou seu machado de batalha e o manuseou. Leon parou com sua pá e Gilk começou a falar, mas não deixando o público ouvir. Você não sabe de nada. Olhe no espelho e repita isso. Você não está são. Está planejando duelar com Sua Alteza? Sua vida como um nobre virá abaixo. Seria ótimo. A classe avançada me dá vontade de vomitar. Faria qualquer coisa para ficar livre disso. E ser livre de pessoas como você. Garotos comuns simpatizavam com o que Leon dizia. Mesmo que não gostassem muito dele, de alguma forma encontrariam espaço para deixar isso de lado ao iniciar uma conversa sobre seus problemas. Porém, ao contrário do que Leon disse, ele mostrou força de vontade. O rosto de Marie apareceu na mente de Gilk. Que mulher maravilhosa era! Marie o entendia muito bem e parecia sua própria mulher ideal. Não demorou muito para Gilk ficar obcecado por ela. Não era uma dama do Palácio Real. Ao contrário das garotas usuais ao seu redor, Marie fez seu coração se sentir mais tranquilo. Pela primeira vez. Encontrei minha mulher ideal. Ótimo, isso significa que tenho um concorrente a menos para lidar. Você pode ir se divertir brincando de casalzinho até satisfazer seu coração. Quando ele recebeu um ataque da pá de Leon usando seu rifle, o rifle voou de suas mãos e caiu no chão.
A diferença de poder é muito grande. O rosto de Julius também apareceu em sua mente. A figura de seu amigo íntimo, que ficaria encantado ao falar sobre Mari. O que acha que sabe? Sua Alteza e eu realmente a amamos. Não é como se precisasse monopolizá-la. Apenas quero vê-la feliz. Nesse caso, como se sentiria por se render? Leon parecia desapaixonado, mas cada golpe seu foi forte. A armadura que Jiuk estava operando rangia cada vez que recebia um golpe, como se estivesse gritando. Vou usar o que puder para não perder para você. Se está planejando fazer qualquer coisa contra Sua Alteza, arriscarei tudo o que tenho para ter certeza de que você, não, sua família, pague. Jiuk era exatamente como alguém apaixonado. No princípio estava triste, e pensou em desistir. Contudo não seria amor se desistisse com apenas isso. Jiuk estava preparado para fazer qualquer coisa não por si mesmo, mas por Julius e Mari. Essas ameaças são covardes em um duelo. Vá em frente e diga o que quiser. Os dois estavam lutando no céu, e o público na arena não conseguia ouvir suas vozes. Jiuk sentiu algo acontecendo, e quando estava tentando descobrir. Vou usar o que puder para não perder para você. Se está planejando fazer qualquer coisa contra Sua Alteza, arriscarei tudo o que tenho para ter certeza de que você, não, sua família, pague. Ele ouviu o que disse há apenas um momento. O quê? Jiuk logo ficou confuso. Nunca tinha ouvido falar de uma magia como essa. Talvez existisse e fosse o caso de apenas não ter conhecimento, e talvez tenha sido descoberto recentemente. Ele pensou que era Leon imitando sua voz, porém parecia diferente disso. Leon começou a reproduzir a conversa que ambos tiveram. Jiuk cerrou os dentes com pesar. Já que resolveu me ameaçar apenas um momento atrás, então decidi ameaçá-lo também. Vamos ver, posso levar isso para sua casa. Eu me pergunto o que sua família pensaria. Ameaçar alguém quando parecia que estava prestes a perder em um duelo seria o mesmo que acabar com sua vida como um nobre. Pensando bem, me pergunto o que sua amada Mari e Sua Alteza pensariam se ouvissem isso. Os dois definitivamente iriam te desprezar. Não, espere, com certeza relatariam isso para a academia. Então, todos os alunos de toda a escola ouviriam sobre isso. Jiuk logo reorganizou seus sentimentos. E essa voz sozinha não é prova. Neste mundo, ainda não existiam máquinas ou mecanismos mágicos que pudessem gravar uma voz. Devido a isso, seria difícil atestar que é uma prova. Seria difícil, contudo havia outro fator a considerar. Dúvida que possa ser usado como evidência, não é? Mesmo assim, todos pensariam que minha casa está sofrendo de estresse. Eles vão pensar aquele cara fez mesmo algo com eles, então, todos não iriam começar a duvidar de Sua Alteza. Não demoraria para que pensassem: será que Sua Alteza faz esse tipo de coisas? A reputação de Sua amada Alteza iria afundar. Enquanto Leon continuava feliz, Jiuk fingiu estar o mais calmo possível. Suportando o ataque de fogo de Leon enquanto tentava descobrir como escapar da situação. Sua Alteza não está envolvida. Esta é minha própria ação. Não cabe a você decidir isso, sabe? As pessoas ao seu redor vão ficar presas, mesmo que não queira. Além disso, todos vocês decidiram não ouvir Angélica naquela época, certo? Porque pensa que a mesma coisa não vai acontecer com vocês. Jiuk ficou confuso e sem palavras. Foi como Leon disse, os 5 não prestaram atenção aos argumentos de Angélica naquela época. Não estavam cientes sobre o assunto de Mari ser intimidada, mas mesmo assim desconsideraram Angélica quando disse que não mandou que isso acontecesse. Isso é. Chega, caia. A voz de Leon ficou fria por um instante, e então pisou em Jiuk no ar, fazendo-o cair no chão. Assim, sua consciência começou a desvanecer quando atingiu o chão. Ele até incomodou minha irmã. Agora, me pergunto o que fazer. Leon já havia perdido o interesse por Jiuk. Em qualquer caso, depois de ser cravado no chão, a armadura de Jiuk estava esfarrapada e provavelmente não conseguia se mover. A última coisa que sua mente pensou foi: Alteza, isso é perigoso. Você não pode lutar contra ele.
Foi quando sua consciência apagou.